Fala, meu povo abençoado, graça e paz a todos. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez para participarmos do podcast da amada, querida Escola Sabatina Viva. Louvado seja Deus pela tua vida, porque você faz parte desse projeto conosco. E eu quero te pedir, por favor, fale de onde você está nos ouvindo, você está nos assistindo. Estamos recebendo mensagens de vários lugares aqui do país e também de alguns países aí afora. E eu quero contar contigo. Pastor, estou assistindo de tal lugar. Recebi mensagens do Piauí, da igreja Agricolândia, uma coisa assim, lá do Piauí. Já esteve lá, né, Juvenal? Recebi mensagens lá do Pará, Acre, Rio Branco. Estamos aí recebendo mensagens de muitas pessoas. Eu não consigo mandar um abraço para todos de uma forma individual, mas vocês estão aqui no nosso coração. Mas coloque aí de onde você está nos assistindo em nome de Jesus, tá bom? E se você ainda não sabe do conteúdo da lição desse trimestre, gente, o livro de Êxodo está sendo maravilhoso. Estamos aprendendo coisas fantásticas para nós nos dias de hoje e você não pode ficar sem esse conteúdo. Vai lá, baixa o aplicativo da lição da Escola Sabatina, tem a lição de uma forma gratuita para você. Escreva lá, Escola Sabatina, baixa o aplicativo e você vai ter na língua que você quiser assistir, escrever, ler, tem até em mandarim se você quiser, filho de Deus. Vai lá, se você quer aprender chinês, vai lá, você vai conseguir também. Não fique sem o pão da vida, ter um pão matinal de todos os dias, tá bom? E se você ainda, nós já estamos aqui na lição 5, filho de Deus, final de julho, e não está nos seguindo lá nas redes sociais, vai lá no YouTube, filho de Deus, @PaulistaLeste, clica no sininho e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida associação. E se você quiser também nos seguir nas redes sociais através do Instagram, mips.apl, e fique por dentro de todo o conteúdo para você poder nos seguir e ficar por dentro da Escola Sabatina Viva, tá bom? Estamos aqui na lição 5, trouxe meus amigos lá da lição 3, então, por favor, temos aqui a presença do pastor William Teixeira. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Manda um abraço pro teu povo em nome do Senhor Jesus, o pessoal lá da Casa Verde. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, bom estar com vocês aqui. Um abração pro pessoal da Casa Verde ali. E eu vou seguir aqui o pastor, ele mandou um abraço para a esposa ali, né? Mandar um abraço para minha esposa também, a Ellen, e meus filhos, Júlia e Felipe. Isso aí. Temos aqui a presença do pastor Roberto Pareja. E aí, mano, bênção. Muito bueno, meu irmão. Isso aí. Pastor diretamente de Lausanne Paulista. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Obrigado, manda um abraço pastor. pro teu povo em nome do Senhor Jesus. Bênção. Então, agora você não falar da Janice, minha esposa, tô no sal, né? Os dois falaram aí, ó. Mas é porque ela tá sempre no meu coração, não preciso nem falar. Só abraçar e beijar, né? Mas um abraço pro pessoal do Lausanne. Tenho muito carinho por eles e é um pessoal muito abençoado. E um abraço da minha família também. Temos aqui Dr. Juvenal Delfino, nosso amigo pastor. Ele também é palestrante, conferencista sobre a área de família, adolescência. Um perito hoje nessa área. Muito obrigado, meu querido, por estar aqui conosco. Um amigo de mais de 2 décadas. Está aí nos abençoando nessa semana. Muito obrigado, meu querido. Manda um abraço pro teu povo em nome de Jesus. Eu agradeço pelo convite, tá? Um abraço especial para a Vila Luzita, minha igreja amada em Santo André. Peço sempre que vocês vão lá, visitem a Vila Luzita, uma igreja muito simples, mas muito missionária. Bênção de Deus. Amém. Já aproveitando que o pessoal de Agricolândia está nos assistindo, estive lá em Agricolândia, rapaz, lá no Piauí. Fizemos um trabalho lá de alguns dias. Professora Sandra, se não me engano, o pastor Edivaldo, se não me engano. Sandra, eu tenho certeza. Um abraço para Agricolândia, uma igreja muito viva, animada que só. É região quente, né? O povo lá da glória, no poder. Amém. Então fica um abraço aí pro pessoal do Piauí, especialmente pro pessoal da Agricolândia. Vamos lá, pessoal. Lição 5, a Páscoa, tá bom? Vamos fazer uma oração para pedirmos a bênção de Deus? Juvenal, pode orar para nós? Com certeza. Oremos. Obrigado, nosso Deus e Pai, por sua misericórdia. Continua, Senhor, cuidando de nós, nos dê vontade de estudar a tua lição. Nós te imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quando seus filhos perguntarem o que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Deixa para memorizar. Êxodo capítulo 12. Essa é uma história muito... Eu acho que uma das mais impressionantes que tem ali no período do Êxodo. O livramento que Deus dá através da Páscoa
ali quando vai passar o anjo, o sangue que é passado nos batentes das portas para proteger o povo. Essa história da Páscoa que traz para o coração de vocês aí, meus queridos, para nós levarmos os nossos alunos, nossos professores da Escola Sabatina. Fica à vontade. Pastor Pareja quer começar? Pastor William? Pastor É interessante, o pastor Leonardo, que 9 pragas já tinham acontecido, viria agora a 10ª praga, né? E veja que Deus ele faz a advertência, ele dá a última advertência, né? E a Páscoa ali, no caso Deus fala, né, de matar o cordeiro, passar o sangue no umbral ali, né? Nota que assim, Deus faz a promessa, né? Faz isso que o anjo vai passar por cima da casa, né? E mesmo com todas essas advertências, Faraó continuou com o coração duro. Imagina, ó, vai morrer o primogênito em cada casa do Egito aí. E aí ele continua com o coração duro. E nós vamos ver na lição aqui que por causa dessa dureza de coração dele, cada lar egípcio teve ali um funeral, né? E perceba que a lição ela vai mostrar o seguinte, que ninguém é uma ilha. Não tem esse negócio que o que você faz só faz mal para você mesmo. O que você escolhe só vai fazer mal para você mesmo. A lição vai nos mostrar que nossas decisões, elas têm o poder de afetar os outros. As minhas decisões afetam diretamente minha esposa, afetam diretamente meus filhos. As minhas decisões como pastor podem afetar diretamente minha igreja. Imagina só, um camarada maluco aí resolve beber e dirigir. Ele pega o carro dele lá e mata uma pessoa inocente. Então, eu creio que um ponto interessante nesse estudo da Páscoa aqui é isso, que as nossas decisões, elas afetam a vida de outras pessoas, como as de Faraó afetou a decisão de Faraó ali afetou a vida do povo, né? Esse negócio que a vida é minha, né? Ninguém tem nada a ver com isso. Só aproveitando aqui, né? Puxando uma perna, chama assim para esse tema que eu vou abordar aqui. Eu sou especialista em relacionamentos, em família, né? E aí eu faço muito congresso de adolescentes, de jovens, muito encontro de casais, e sou palestrante no curso de noivos, né? De algumas associações. E aí a pessoa fala assim, eu estou casando contigo, né? Com a tua família, né? É nós aqui, pronto, a decisão é nossa. E rapidinho, no Código Civil Brasileiro, na página 1591 a 1596, lá fala sobre genealogia. E para resumir, você sabia que quando você casa com alguém, os pais da pessoa passam a ser seus pais? Para sempre. Não existe ex-sogro, ex-sogra. Eu costumo brincar que você vai acumulando sogras, né? Você vai acumulando sogras. Então não existe ex-sogro, ex-sogra. Sogra em inglês é mother-in-law e pai é father-in-law. Então, quando você casa com alguém, os parentes da linha reta do seu cônjuge passam a ser seus parentes exatamente como é para ele para sempre. Não tem ex-sogro, ex-sogra. Inclusive, a sua sogra pode herdar seus bens. O seu sogro também. Assim como nós herdamos os bens de nossos sogros. Porque genro em inglês é son-in-law e filha é daughter-in-law, né? Então, assim, nós herdamos. Então, quando a gente casa, não é só a pessoa que a gente casa. Essa decisão de casar, você traz toda a sua família para dentro do relacionamento. Cunhado em inglês é brother-in-law. Sabia que o teu cunhado passa a ser seu irmão? A tua cunhada passa a ser sua irmã, sister-in-law, ok? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O Faraó não teve esse cuidado. E nós vamos estudar aqui o estrago que ele fez, que ele colocou o Egito dentro de uma situação bem complexa, que foi morte de filhos. Interessante que Amós fala que Deus revela tudo aos seus profetas antes, né? E dentro desse verso, para memorizar aqui, você consegue observar que tudo isso desencadeou-se porque Faraó não aceitou a mensagem dada por Deus. Eu ressaltaria aqui que a palavra de Deus, ela é o benefício que o ser humano precisa, mas que muitas vezes não quer dar ouvidos. E Faraó, por conta de não querer dar ouvidos ao que Deus estava falando, ele já tinha visto quantas manifestações? 9, diretas. E ele não quis ouvir ainda, para que Deus tivesse que dar a 10ª manifestação de sua direção de ação. E aí ele não quis aceitar e o resultado a gente sabe, né?
Então, muitas vezes a gente fica pensando assim, mas se Deus é um Deus de amor, por que agir assim? Mas Deus também é justiça. Não porque ele goste de aplicar a justiça em si, mas ele é justo, então ele tem que ser justo. Mas ele realiza grande parte de sua justiça por causa das escolhas humanas. E esse é o ponto dessa lição. As pragas, elas são consequência das posturas humanas. Não quis ouvir a Deus, não quis escutá-lo, não quis enxergá-lo. E o que acontece hoje? Por exemplo, as coisas são tão relativas na vida humana hoje, tão racionalizadas, que é difícil você discernir o certo do errado. É só olhar aí nosso contexto moral, social, político, econômico, dá uma olhadinha na nossa realidade de vida, em que a igreja está inserida, que o nosso povo está inserido, que nós todos vivemos. Nós vivemos num mundo muito melindroso, muito com diferenças que são separadas por linhas muito tênues, e isso traz dificuldade de aceitar a palavra. Porque a palavra é muito determinante, ela é muito prescritiva, em vários pontos, no sentido de temos que seguir. E isso tem sido muito difícil para o nosso povo. E quando nós não escutamos a palavra, consequências vêm. Não porque Deus goste disso, mas porque são coisas que precisam ser aplicadas para mostrar a realidade em que estamos vivendo, inseridos, e quem é Deus, né? Então, Faraó não quis ouvir e as consequências vieram para todos. Não era para ter a 10ª praga. Não era necessária. Não. Ele já tinha visto acontecer milagres, um pedaço de porrete virar uma cobra, ele viu outro milagre acontecer. Às vezes que Moisés foi até a sua presença para tentar convencê-lo a libertar o povo, não foi por falta de oportunidades. Não foi. E você nota isso, pastor Leonardo, que você acabou de falar, em Êxodo 11:8. Em Êxodo 11:8, Moisés sai enfurecido da presença de Faraó. E por que ele sai enfurecido? Porque Moisés sabia que ia acontecer. E Faraó, mesmo assim, continuou com o coração duro, mas não precisava. E essa é a grande questão da nossa vida nos dias de hoje, né? Sim. Muitas coisas que nós enfrentamos não era necessário a gente estar vivendo. Como que é difícil a gente parar para pensar nisso, né? A gente culpa tudo quanto é gente. É o governo, é não sei quem, é o pastor, é o irmão da igreja, é o líder, não sei o quê. Mas eu estou vivendo a moléstia que eu vivo hoje por consequência exclusiva das minhas atitudes. Às vezes, pastor, você age, eu sofro. Sim. Talvez nem sempre por minhas questões, mas no geral, a ênfase maior é pelo que eu faço, pelo que eu escolho. Que eu faço. Mas você pode influenciar uma dificuldade para mim. Sim. A síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é um perigo que eu vejo hoje nas nossas igrejas, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu estava uma vez numa igreja, eu lembro que era um congresso, eu cheguei para poder fazer uma parte depois, e eu estou vendo um monte de adolescentes assim fora da igreja. Quando eles fazem isso, é porque eles estão dizendo o seguinte: gente, eu não estou entendendo, ok? Normalmente é isso. O adolescente que vai na igreja, aproveitando aqui os pastores presentes, se ele vai na igreja, tem interesse. Mas o adolescente não aprende de Deus como nós aprendemos, é diferente. E é preciso uma linguagem diferente para que possa alcançá-los. A gente esquece disso, mas voltando aqui para a história. E eles estavam lá fora, ok? Tipo um protesto. Daqui a pouco sai mais um adolescente. O último adolescente estava na igreja, saiu e se juntou àquele outro grupo. Aí eu vi um pai saindo de dentro da igreja, eu acompanhando tudo isso, chegando na igreja, e o pai deu um tapa na cara do adolescente, que era filho dele, de 13 anos, na frente dos outros. O menino rodou assim, eu achei aquilo muito, muito pesado, né? Na frente dos adolescentes. Eu disse para aquele senhor assim: Senhor, é realmente necessário fazer isso? Ele falou assim: meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim e vou morrer assim, ele disse. Eu falei: seu avô era um jegue, o seu pai era um jegue, você é um jegue e vai morrer jegue. Agora, tem uma escolha que você pode fazer, sabe qual que é? É você parar para ouvir Jesus. O dia que você parar para ouvir Jesus, a sua vida muda. Lá em Lucas 5 fala de uma companhia que tinha de pesca, né? Pedro, Tiago e João. O povo bravo demais. Jesus começou a pregar, eles começaram a ouvir Jesus e mudaram de vida. E eles eram Pedro, Tiago e João. Se Jesus mudou a vida de Pedro, Tiago e João porque eles ouviram Jesus, que tal se você parasse para ouvir Jesus? Ok? Esse negócio, eu nasci assim, vou morrer assim. Talvez Faraó tivesse esse pensamento, entendeu?
Eu sou diria, assim. pastor Delfino, que quando a pessoa diz isso, eu nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, ela ofende o Espírito Santo. É uma ofensa ao Espírito Santo isso aí, porque o Espírito Santo que transformou João de filho de trovão ao discípulo do amor, ele pode fazer qualquer coisa se nós permitirmos. Tiago. A permissão, né? É que era Tiago e João, né? Os dois ali. Mas é que João também era filho de trovão e virou discípulo do amor, né? Sim. Mas é onde que a gente entra na questão. Se eu não quero ter condição de mudar, então não tem necessidade de Deus na minha vida. Como nós estudamos na lição, na primeira, quando o senhor estava falando, na primeira lição, pastor, para que serve a santificação? Para que você quer ser uma melhor pessoa, se eu tenho a concepção que eu não preciso mudar? Que os que estão em volta, que se mudem. Eu prefiro não mudar e continuar da forma como eu estou. Isso é uma ofensa para o Espírito Santo. É você rejeitar a voz do Espírito Santo. Você rejeitar os conselhos de Deus. É não passar tempo com Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, eu vou entender que eu preciso mudar constantemente. Ó, Deus quer que você venha do jeito que você está. Mas Ele não não aceita você do jeito que você é. Todo mundo precisa mudar para ir para o céu. Sem exceção. O meu conhecimento, a minha bondade, a minha sabedoria, o marido que eu sou, não me dá nenhum know-how, o mínimo que seja, que me gabarite aí para o céu. Eu preciso mudar. Todo mundo precisa mudar. Esse negócio de que eu nasci assim, vou morrer assim, isso é muito perigoso. Essa questão de Moisés ter saído enfurecido que o pastor William mencionou, a gente diz assim, né? Se Faraó tivesse escutado, não teria dessa uma praga, né? Porém, tudo estava sendo visualizado por Deus. Até mesmo quando ele diz assim, eu vou endurecer o coração de Faraó, qual é o propósito da gente ler isso dentro da Bíblia? É que Deus, vendo o que deveria fazer para livrar o povo, ele já sabia que Faraó iria endurecer o coração. Porque sua atitude de restaurar e resgatar, ele mexe com a estrutura do pecado, com aquilo que é o contraponto de sua proposta. Então, a reação vai ser, de fato, muito difícil. Então, o endurecimento aconteceria. E o número 10 também na Bíblia, ele tem um propósito, né? Um contexto bastante claro, significativo. Representa plenitude ou completude. Nós vemos assim que essa realidade ela é vista justamente em outros pontos, como, por exemplo, os 10 mandamentos. É a completude do que significa a vida com Deus. Amar a Deus e ao próximo. É o pleno propósito de vida que Deus tem para as suas criaturas. George Knight é um autor bastante conhecido da nossa igreja, né? E ele trabalha bem essa questão dos mandamentos, né? E ele diz que, na verdade, a lei não são os mandamentos, mas a lei é o amor, que se expressa através dos 10 mandamentos. Só para você ter uma ideia, como essa realidade é interessante, por exemplo, os 10 mandamentos se adequam ou se ajustam plenamente aos anjos? Enquanto eles viverem, e se forem obedientes, eles vão estar vivenciando isso. A gente olha por essa ótica, mas observando o que ele diz, se a lei do céu é o amor, para os anjos ele vai se expressar com as características da realidade criada dos anjos. Por exemplo, o 7º mandamento, não adulterarás, não se encaixa com eles, porque eles não têm sexo. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe também, mesma coisa. Genitor ou genitora. Então, você percebe? Quando a gente entende que, na verdade, toda a força da ação deve residir em amar, você entende o que Deus faz. Ele amou tanto esse povo, mas a sua justiça ao mesmo tempo se contrapõe ao erro e à mentira, que ele precisa agir dessa forma. É por isso que ele manifesta o poder desta forma como ele manifestou. E é por isso que fica explicável o que Deus faz. Deus amava também os egípcios. Tanto que ele enviou os seus profetas. Ele enviou Moisés para falar para o faraó egípcio tudo o que ia acontecer antes. Eles tiveram a chance de não passar por aquilo. E Paulo Só que eles não aceitaram. E Paulo diz que essa obra de Deus de justiça é a obra inaudita de Deus, né? Assim, aquela obra estranha de Deus. Porque Deus quer salvar, né? Mas tem uma hora que a pessoa rejeitou. E eu queria falar uma coisa também sobre a sua fala, pastor, sobre essa questão que vale a pena de ponderar aqui, essa questão de Deus endurecer o coração de Faraó, né?
lembrar que o endurecimento do coração de Faraó ali não é uma ação arbitrária de Deus, né? É Deus na soberania dele, ele reconhece que as ações dele vai levar ao endurecimento de Faraó, porque Deus conhece cada coração. Tem ações que Deus faz na nossa vida que amolece o coração de uns E foi o que nós e endurece dissemos. o coração do outro. A salvação não é né? uma ação divina? Sim, A reação ao que acontece, isso. por isso o texto bíblico fala, todo aquele que crer Uhum. no meu filho enviado não morrerá, terá a vida eterna. Mas quem não crê? Aí é que Condenação. está o ponto. Eu gosto de fazer uma ilustração que é assim, é como você colocar cera no sol e colocar barro no sol. O sol é o mesmo, a cera derrete, o barro endurece, né? Então podemos dizer o seguinte, que Deus é o sol e o coração do ser humano ou é cera ou é barro. Uma mesma ação que salva aqueles que têm o coração de cera que se derrete, vai endurecer o coração daqueles que se perdem. Ó, tem um detalhe bem interessante para você, só ainda ampliando um pouquinho essa compreensão. Faraó, em sua crença religiosa, eles, ao morrerem, imaginavam que passariam por um juízo. O que acontecia então na exumação, ou no preparo do corpo? Eles retiravam os órgãos, especialmente o coração, e colocavam no lugar o quê? Um escaravelho de pedra, com menções só de coisas honrosas e boas que o Faraó havia feito na vida dele. Então, quando ele fosse para o julgamento e o coração fosse exposto, ele então passaria pelo julgamento e desfrutaria de um paraíso. A crença dele era tão apegada a isso que ele entendia que não importa o que eu faça, eu vou alcançar o paraíso. Então, a crença que ele estabeleceu, ou que ele se apegou, ou que era corrente, não foi rompida pela palavra de Deus. Ele não deu esse espaço. E o que acontece hoje conosco, seres humanos? Quais são as crenças que rolam aí no coração da rapaziada, da garotada, dos jovens, dos adultos, das pessoas? Como você fala dos adolescentes, o que está passando? Como é que está chegando a mensagem ao coração deles? Que ruptura tem que ocorrer ali para que eles deixem de ter o coração endurecido para poder aceitar a palavra do Senhor? Esse é o ponto. E é onde a gente entra no contexto da Páscoa, né? Sim, exatamente. Que é o símbolo de tudo isso. Pegariam o cordeiro, pegaria o seu sangue, passaria nos umbrais das portas, para que aquela casa pudesse estar protegida, para que quando o anjo do Senhor passasse, ninguém morresse. A pergunta que eu quero trazer esse sangue para nós nos dias de hoje, né? Será que nós estamos passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas da nossa casa? Permitindo para que nada de mal aconteça? Passando nos nossos olhos, para a gente não enxergar aquilo que não deve? Passando o sangue de Cristo na nossa boca para não falar aquilo que não deve? Eu penso, pastor, que às vezes a gente está esquecendo de fazer isso, sabia? E o anjo do Senhor está entrando em casas de crente fazendo estrago. Eu penso assim, sabia? A gente não está passando o sangue do cordeiro no umbral das portas. Muitas das vezes não. Quando a gente, por exemplo, negligencia o estudo da palavra, olha só que interessante, gente. O estudo da lição da escola sabatina demora 15 minutos em média de estudar uma lição no dia. 15 minutos em média, 15 minutos. O dia ele tem 24 horas. E a gente diz assim, não tem um tempo para estudar a lição da escola sabatina. Mas se eu convido você para ir no shopping ou assistir uma série da Netflix, você vai. Eu conheço pessoas que ficam 8 horas por dia assistindo série da Netflix. 8 horas por dia. Hoje o brasileiro passa em média 6 horas e meia na frente das redes sociais. 6 horas e meia no dia. Entenderam isso? Aí eu digo assim, não tenho 15 minutos para estudar a lição da escola sabatina. Gente, como? Eu preciso estudar a Bíblia, fazer uma meditação, uma oração, não é verdade? E aí a gente esquece de passar o sangue do cordeiro no umbral. Esquecemos que existe uma guerra cósmica e os anjos do Senhor estão voando por aí. Alguns já estão começando a ficar armados, já dizia um amigo meu, né? Estão começando a ficar armados. E sem esse sangue não há uma identificação. Então esse anjo mandado por Deus pode, em algum momento, como quando aconteceu no Egito, teve israelenses, hebreus no Egito que morreram. Os filhos morreram. Porque eles negligenciaram e não passaram o sangue do cordeiro, entendeu? E teve egípcios que se salvaram. Teve filhos de egípcios que se salvaram, porque eles passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta. Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E perceba que sempre tem paralelismo, né? O sangue ali no umbral da porta ali era um sinal distintivo de alguém que cria
confiava em Deus. E o anjo da morte passou por cima, né? E perceba que no fim dos tempos também vai haver o selamento, né? O cristão, servo de Deus, será selado, né? E veja, esse selado é o que vai ser salvo, né? Então, questionamentos, eles elucidam muitas coisas, né? Sabe que muita gente trabalha com o ensino através das perguntas. Mas qual seria o foco dessa questão? Para os israelitas daquela época e para nós hoje? Todo o ponto, assim, ao ler o contexto da Páscoa, era a adoração. Ensinar o povo a depender de Deus. Todo o poder deve fluir ou ser oriundo dele. Então, o foco era de adorar a Deus porque Deus iria redimi-los. Então, há uma razão para a adoração. E é interessante notar que quando o ser humano foi criado, Deus deu o que de presente para nós? A vida eterna. Concorda comigo? Ok. Mas o pecado entrou. E o salário do pecado é? Morte. Acabou o propósito de vida eterna. Então, com o pecado, por mais que o ser humano quisesse ser independente de Deus, com o pecado, ele perdeu o livre-arbítrio espiritual. Ele não podia mais escolher a salvação. Então, agora ele precisa de uma ação redentiva para isso. Aqui está a ação divina. E a Páscoa é a maior celebração de redenção para os israelitas naquela época. Mas também era um prenúncio do que o Messias faria por eles. Então, esse ponto ele é muito significativo porque, além de ser um memorial perpétuo de livramento, era a promessa de uma salvação eterna. Então, a adoração é o centro da realidade de qualquer criatura que reconheça a Deus. E aí o ponto de passar é a questão. Hoje em dia, aí vem aqui a nossa questão. Hoje em dia, o que é mais difícil? Você falou de tempo em redes sociais, você falou tempo de estudo da palavra. Qual é a questão que está em jogo na nossa vida? Se estamos entendendo o grande conflito, a igreja está percebendo essa realidade pesada que está agora no final dos tempos. Está tudo em jogo o quê? O que é que está em jogo hoje também? Adoração. Esse é o ponto que você precisamos atentar. E levar os nossos irmãos em Cristo a entender essa questão da adoração. E esse ponto da adoração, você percebe uma coisa. Seria de se esperar que Deus desse orientações de como o povo ia se comportar na saída. Né? Como iria peregrinar ali e tal. Mas não. Deus dá orientação de como celebrar a Páscoa. Deus dá orientação de como adorar. Exato. Né? E veja que hoje, por exemplo, nós temos orientações de como adorar a Deus. Porque no grande conflito, no fim de tudo, é adoração. A quem você adora. Exato. Eu abri um ponto aqui e não fechei. Eu estava quase esquecendo. Pela criação, ganhamos a vida eterna. Pelo pecado, perdemos. E aí perdemos o livre-arbítrio espiritual. Mas é a cruz, é o Cordeiro Pascal que restaura o meu livre-arbítrio. Sim. Então, quem crê pode escolher estar ao lado de Cristo. Adoração é isso, é escolha, é estar ao lado do Senhor. Eu vi uma frase quando eu me batizei com 17 anos, que foi assim, olha, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E quando o contexto dessa frase era justamente a devoção, o devocional, a adoração, ok? A pessoa que me falou disse o seguinte: Juvenal, se a gente não procurar o nosso Deus todos os dias, a nossa vida vai perder o sentido. Há um espaço, a pessoa disse nessas palavras, há um espaço em nós que ela só é preenchida com a adoração. Se você não adorar a Deus, você vai adorar Neymar, vai adorar tanto de trem. Vai ficar um vazio enorme, porque essa matéria não preenche aquilo. É como se você pegasse um quadrado, colocasse num lugar, um espaço onde tem um triângulo. Não vai encaixar. E não vai preencher você. Então, todo ser humano precisa ter tempo para Deus. Buscar a Deus. Ok? Adorar a Deus. Mas por quê? Não existe adoração. Pergunta, mas por quê? Não existe adoração sem conhecimento de Deus. Você tem que ter esse tempo de Deus para conhecer Deus. Porque você percebe que na Bíblia o povo adora quando o povo tem um vislumbre de Deus. Um exemplo clássico é Isaías. Sim. Isaías, ele vê a glória de Deus. Aí, ao ter contato com a grandeza de Deus, ele reconhece a pequenez dele. Tanto é que ele diz, moro no meio de pecadores, tenho lábio impuro. Aí Deus vem, o anjo toca com a brasa no lábio,
E aí depois Deus fala, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Então o processo de adoração acontece nisso aí. Eu vou conhecendo a Deus, quanto mais eu vejo quão grande Ele é, quão pequeno eu sou, isso me joga aos pés dele. Então, na é adoração. interessante que, por exemplo, você citou lá a Pedro, pescador, né? Que se tornou depois alguém maleável às mãos de Deus, Jesus, né? Foi ali naquela pesca de Lucas 5, versos 1 a 11, que ocorre um processo que a gente está falando aqui. Por exemplo, conhecer Deus, né? E noção do pecado. Quando ele vê a pesca maravilhosa, os peixes entraram nas redes, porque no Lago de Genezaré é clarinho. Durante o dia ninguém pesca, só pescam à noite. E quando Cristo chega, ele fala, nada apanhamos tendo pescado a noite toda, mas sob a tua palavra não vamos sair para pescar então. Então ele está insistindo, nós vamos. E foi e lançou as redes. Quando lançaram as redes, ele nunca pescou uma quantidade de peixes como aquela, nem em toda a sua história. E olha que ele tinha uma empresa de pesca. E aí encheu. Quando ele viu aquilo, ele entendeu que os peixinhos obedeceram a ordem de Cristo para entrar na rede. E é naquele momento que ele se joga aos pés de Cristo e diz uma frase fantástica. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ali ele se agarra aos pés de Cristo, mesmo pedindo para se afastar. O que isso demonstra? O comentário bíblico adventista e o dicionário internacional também apresenta essa realidade. 3 pontos acontecem aqui. Primeiro, noção da divindade de Cristo. Segundo, de sua pecaminosidade. E terceiro, não dá para viver sem Deus. Adoração. A adoração surge dos vislumbres de Deus, da noção do nosso pecado. E aí, a dependência dele. Então, essa realidade, ela precisa ser estabelecida na nossa mente com muita clareza, porque se o pecado reinar, nós vamos nos tornar independentes de Deus. Não tem adoração nisso. E é onde nós entramos na questão, que eu quero fazer um paralelismo aqui do pechar, e passando a tocha, né, que fala a respeito sobre o cordeiro. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Nós vamos entrar aqui na parte de quarta-feira, passando a tocha. As famílias, foi feito um pedido que elas precisavam dialogar sobre Deus, entender seus ensinos, seus feitos, né? Hoje muitas famílias estão se desintegrando porque perderam a essência do que é estar com Deus. Como o Juvenal disse, você demora 15 minutos para estudar ler a lição, mas a pessoa passa 3, 4 horas numa Netflix. Você acha que com 15 minutos você resolve o teu problema de uma coisa que você ficou 3 horas se divertindo? Não, de forma nenhuma. O certo era ser ao contrário quase, né? Mas não vamos ser radicais nesse contexto que uma pessoa não deva se divertir. Mas uma frase que eu ouvi uma vez, um pastor falando, que eu nunca mais esqueci. Se a oração fosse um alimento que para você quantificar, que você pode pesar, e fosse o alimento principal da tua dieta, quanto você pesaria hoje? Raquítico espiritual. Você tá Tem entendendo? muita gente aí Você raquítico espiritual. Daí nós achamos que nós passamos tempo com Deus. Aí nós falamos que às vezes somos homens e mulheres de oração. De verdade, é mesmo? Olha, Porque assim, combinando com o que você disse aqui, quando o anjo passa, o texto fala que passa à meia-noite. Por que meia-noite? Porque não é início nem fim de um dia. quando Por que ele começa, menciona isso? Porque é um momento de maior fragilidade, de maior escuridão e de maior fragilidade da vida humana. Naquela época, principalmente, não tinha energia elétrica. Era uma expressão disso. A oração, o tempo gasto com Deus, a meditação, a reflexão, é justamente a estrutura para momentos como este. Crer no sangue do Messias que viria e era a libertação, era a segurança no momento de maior fragilidade do ser humano. e como que eu passo a tocha para as pessoas, sendo que eu não estou me alimentando? Então, Pastor A Leonardo, parábola das 10 virgens. sim. Como é que você vai apresentar azeite, sendo que você não tem? Pastor Leonardo, a minha tese de doutorado ela tem a ver muito com discipulado, né? E uma coisa que a gente percebe em Israel é que o discipulado acontecia na família. O discipulado acontecia ali, pai passando para filho, filho ia passando, né? E você percebe que eles faziam isso muito bem. Olha, a gente está falando da Páscoa aqui, gente. A Páscoa ocorreu em 1450 a.C.
e ela é celebrada nos lares judeus até hoje. Nós estamos falando aí de uma prática aí de mais de 3.000 anos sendo praticada até hoje. 3.500, Biblicamente falando, só tem uma instituição que é anterior à Páscoa, o sábado. Somente o sábado. Então percebam que realmente o processo discipulado acontece, foi passando ali, ó, a tocha, foi passando de pai para filho, de geração em geração, e ela é poderosa até hoje. E assim, a gente está falando da Páscoa aqui, mas tem muitas coisas que os judeus comemoram até hoje, né? O cristianismo, ele seria muito mais forte hoje se nós seguíssemos o ensinamento de Jesus do discipulado. O discipulado dentro de casa, o discipulado dentro da igreja. E aí entra no ponto que o pastor Leonardo falou assim, mas como que eu vou discipular se eu estou precisando ser discipulado? Hoje nós temos uma igreja, um cristianismo que está precisando ser discipulado, né? Mas se nós uma hora entendermos que ao eu adquirir maturidade espiritual, eu posso ajudar outro a adquirir maturidade espiritual também, a tocha vai sendo passada. Esse outro amadureceu, ele vai ajudar outro, a tocha vai sendo passada. E é onde que a gente tem que aprender, né, esse contexto, porque assim, o evangelho ele não tem que ficar parado na minha mão, dentro da minha mente, dentro do meu próprio conhecimento. E querendo ou não, se eu passar o evangelho ou não, um juízo vai vir sobre a minha vida. Todos nós, um dia, vamos entrar na sala de audiência de Deus. E não vai ter ninguém mais para nos defender. Não vai ter recursos, não vai ter embargos de declaração, embargos de terceiros, não vai ter habeas corpus. Não tem nada disso. Um dia todos nós vamos passar pelo juízo. O juízo é algo que tem que mexer com o coração de um cristão? Não. Se eu estou vivendo minha vida de acordo com os planos de Deus, eu não tenho que ter meu juízo. Porque o juízo é um alívio para mim. Não é uma fatalidade, como alguns pensam. O juízo vai vir, Não, é ruim para aquele que está vivendo a vida zoada. Então eu tenho que aprender que o juízo de Deus ele vai acontecer. Como houve um juízo para o Egito, vai ter também para a minha vida. Como que nós podemos terminar aqui a lição falando a respeito sobre o juízo de Deus aqui? Olha, o juízo ele é algo presente na literatura bíblica. E não é só uma questão dessa menção, ou dessa questão do êxodo. É algo que está presente na realidade humana. Nós gostamos de coisas justas, corretas. Temos dificuldades, às vezes, para lidar com isso. O ser humano tem, mas ele gosta disso. Por quê? Porque o correto, o justo, ele traz o senso de equiparação, de equalização daquilo que tudo passa a estar ajustado. Então, como que eu posso olhar para Deus e achar um Deus de amor e não entender que ele vai aplicar a justiça? Então, o juízo faz parte do caráter divino. E o êxodo é uma expressão dessa realidade. E quando a gente fala de Faraó, e nós sabemos que o juízo ele vem para ajustar. Então, por exemplo, quais eram as propostas de Faraó com toda a sua rebeldia? Era de mostrar suas deidades, era de confiar nelas. Inclusive a questão do primogênito está conectada a vários deuses que são lembrados entre os egípcios, que eles eram manifestados. Por exemplo, a lição da Escola Sabatina, no 4º parágrafo do dia 31, que é o juízo divino, ali diz que o faraó era visto como uma personificação do poder do Egito e Deus supremo da nação. E seu filho primogênito era considerado filho de um deus. Olha, Ísis era uma deusa que protegia as crianças. Então, a questão da primogenitura atingida é uma demonstração clara de que o ser humano pode construir o que bem desejar, mas vai chegar um momento que tudo isso vai ser ajustado, e Deus ajustou. Outra coisa é que, assim como ele feriu os israelitas com as crianças, agora ele experimenta o resultado de sua ação, porque trouxe para si por aquilo que ele plantou. Então, Deus sempre vai ajustar em algum momento da história. Você pode não enxergar hoje, você pode não ver essa realidade sendo estabelecida, mas vai chegar um momento que Deus vai equalizar tudo, ele vai ajustar, vai arrumar, e o juízo é essa ferramenta de Deus para que isso aconteça. Quando as coisas acontecerem, rega os teus olhos para os céus, que a sua redenção se aproxima.
como o pastor disse, nós não temos que ter medo do juízo, jamais, jamais. Temos que almejar esse juízo. Cada dia que passa, mais um pouco. E que sejamos julgados, né? Pela misericórdia de Deus, porque não seremos, obviamente, sairemos ilesos por nossos próprios méritos, mas que nós tenhamos, pastor, eu creio, tenhamos essa inteligência de compreender a Páscoa e todos os simbolismos que ela traz. E o mais importante dela é entender que precisamos colocar o sangue do Cordeiro em nossas portas. E isso tem que ser uma coisa contínua e sempre. Contínua e sempre. Não podemos esquecer disso. A questão do juízo, eu vejo assim que deixa tudo às claras. E nós já notamos isso na história. Quando Deus destruiu o mundo com o dilúvio, todo mundo soube quem era Deus. Ficou claro, né? Zombaram 120 anos de Noé e de Deus. Mas é quando veio o juízo, quem zombou? Ninguém zombou. Não tinha ninguém. Né? Não tinha ninguém para zombar. Deus, ele agiu ali no Egito. Quando o povo de Israel é libertado ali com essa mão poderosa, quem zomba? Ninguém mais zomba. No começo, Faraó disse, não conheço esse Deus. Agora conhece. Agora sabe que com Deus não se brinca. E se a gente chegar no fim da história, a gente percebe o seguinte, que na volta de Jesus, algo interessante vai acontecer. Porque os ímpios vão estar dizendo, chegou o grande dia da ira deles. Eles vão clamar para as rochas caírem sobre eles. Ou seja, eles têm algum conhecimento de Deus. E agora eles vão ver assim, poxa, do que pregaram para mim sobre a oportunidade de salvação e eu rejeitei. E agora realmente chegou o dia deles e aí eles pedem para morrer. E no fim, depois dos 1000 anos, quando a Nova Jerusalém vai vir a essa terra, né, que os ímpios ressuscitarem e eles forem assim instigados por Satanás para atacar a cidade santa, diz que todos eles vão reconhecer que Deus fez tudo para salvá-los e eles se perderam porque quiseram. E por último, até Satanás e seus anjos vão reconhecer que Deus é justo e ele causou todo esse caos no mundo, né? Ou seja, o juízo ele descortina a história, ele deixa tudo às claras e mostra realmente a glória de Deus. Deus esteve certo, Satanás esteve errado, Deus é bom, Satanás é ruim, Deus deu oportunidade de salvação para todos, quem se perdeu porque escolheu se perder. E é interessante também que nós desfrutamos do juízo até hoje. E nós não olhamos o lado bom que o juízo é exercido. Por exemplo, a redenção. Cristo recebeu todo o juízo divino na cruz do Calvário. Foi isso que trouxe a nós a certeza da redenção. Que trouxe a nós a oportunidade de termos novamente a vida eterna. Esse juízo aplicado ali na cruz, muitas vezes é olvidado por nós. A gente deixa de observar isso. Mas olha, se nós formos meditar, como a White aconselha que meditemos pelo menos 1 hora por dia, nas últimas horas de Cristo antes da cruz, nossa mente seria outra, nosso coração seria outro, nossa vida seria outra. Porque ela sabe que quando meditamos em tudo o que ele passou, com minúcias que superficialmente a gente não vê, então nós conseguimos entender como esse juízo é uma bênção para a vida humana. Amém. 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 E chegamos aqui ao fim de mais uma lição. Quero agradecer vocês, meus amigos. Deus seja louvado pela vida de vocês, pelo ministério de vocês. E tenho certeza que vocês vão continuar sendo um mecanismo de salvação para muitas pessoas. Amém. Vocês são a extensão dos braços de Jesus aqui. E eu quero convidar para você que está nos assistindo aí, para ser também. Como um professor, como um aluno, como um discipulador. E entendermos que um dia tudo vai ser colocado às claras. O juízo de Deus vai ser estabelecido. E nós vamos poder viver uma eternidade com Ele. Amém. Que Deus abençoe você que nos assiste. Que possamos sair daqui com a certeza disso no nosso coração. Amém. Vamos terminar com uma oração? Vamos orar. Amado Pai Celestial, queremos terminar este programa tendo a certeza da salvação em Jesus em nossas vidas. Amém. Queremos declarar ao mundo que pertencemos a Cristo. Amém. Ajude-nos, Senhor, a vivermos os Teus planos aqui nessa terra para podermos viver uma eternidade ao Teu lado. Amém. Cuida da nossa família, cuida dos nossos queridos, dos nossos professores, dos nossos alunos, que possamos terminar aqui tendo a certeza que Jesus sempre esteve ao nosso lado. Amém. Amém. Nos dê Tua graça e Tua paz e uma semana repleta nas Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você vê, né? Muito bem. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. O pastor Pareja já está empolgado, mas semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém. Amém.